Se você tem dúvida se faz base de alvenaria ou base de madeira, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar o porquê de usar cada uma delas. Nem sempre é uma, nem sempre é outra. Eu vou te explicar. Olá, eu sou a Calícia Voz e seja bem-vindo ao canal da Voz e Vento. Eu sou arquiteta e aqui no nosso canal nós falamos sobre obras, arquitetura e decoração. E eu também sou professora do curso Decoração, onde eu te ensino a redecorar o seu próprio ambiente através de uma técnica chamada Mood Board, que ela é muito fácil, muito simples e eu tenho certeza que você consegue fazer aí na sua casa. Se interessar, o link está aqui na descrição. Não se esquece de já deixar o seu like, de se inscrever no canal, que toda semana a gente tem vídeo novo, segunda, quarta e sábado. E bom, pessoal, hoje, na verdade, eu vim falar mais uma vez sobre bases de alvenaria e, nesse caso, também de madeira. Mas eu tô fazendo esse vídeo para responder um comentário que eu recebi no nosso último vídeo sobre bases de alvenaria, que foi até o Jefferson explicando como fazer uma base em cima do revestimento. Mas calma, esse vídeo não é para responder nenhum tipo de hater, não é um vídeo de afronte. Na verdade, eu achei o comentário dele tão estruturado, tão bem feito, que eu resolvi fazer um vídeo para poder respondê-lo e provavelmente tirar a dúvida de muitas outras pessoas sobre base de madeira e de alvenaria. Quem fez o comentário foi o Ailton Silva, tá? E ele pontuou várias coisas nos comentários, então eu vou ler um ponto, vou comentar, vou ler outro ponto e vou comentar, tá certo? Bom, ele começou assim o comentário dele. Base de alvenaria não é base correta para se apoiar móveis, e vou detalhar o porquê. Ponto número 1. Por melhor que seja o pedreiro, é praticamente impossível de se fazer uma base milimetricamente nivelada. Os armários precisam de nivelamento perfeito, algo que a base de alvenaria não permite. Quando se nivela um móvel, é necessário nivelar a frente e atrás da base. Caso contrário, com o tempo, haverá empenamento da caixa e, consequentemente, empenamento das portas e das gavetas. Então, Ailton e pessoas que também pensam dessa forma, eu concordo que o armário realmente precise desse nivelamento, mas nós nunca tivemos problema com esse tipo de coisa nas nossas bases de alvenaria. Muito provavelmente elas foram bem feitas, muito bem feitas, bem niveladas. E sim, o móvel ele vai precisar de nivelamento até com a base de madeira. Você vai precisar de um cálcio aqui, um cálcio ali e ter alguma forma de regulagem. Isso vai acontecer nos dois tipos de base. Então, esse motivo para mim, sinceramente, não é um motivo pelo qual eu não deveria optar pela base de alvenaria, tá? Porque você vai precisar nivelar o armário de qualquer forma, ok? Vamos ao próximo ponto que ele colocou. Necessidade de fazer a base antes dos armários e, de forma geral, as medidas perfeitas só são possíveis depois do projeto e muitas vezes depois da instalação dos armários. Olha só, eu não sei se eu entendi bem, mas você estava querendo dizer nesse ponto que a melhor forma de fazer a base é fazer ela depois que o armário estiver pronto. E, na verdade, em obra, a última fase ou uma das últimas fases que a gente tem numa obra é a marcenaria. Então, é o armário que se encaixa no espaço que a gente tem e não o espaço que a gente tem que se encaixa no armário. Então, a gente faz sim primeiro a base e se nós estamos em obra, a gente já vai estar mexendo com as coisas ali. Inclusive, a gente vai falar isso mais pra frente. Então, eu não vejo por que eu ter que fazer essa base depois do armário pronto para ela ficar perfeita, tá? O armário que tem que se encaixar na medida do meu ambiente e não o meu ambiente na medida do seu armário. Ponto número 3. Sujeira na obra, gasto de material, gasto com mão de obra e dor de cabeça desnecessária. Quem precisou de um pedreiro sabe do que eu estou falando. Eu concordo que pedreiro pode ser dor de cabeça, mas se você contratar uma empresa especializada para fazer essa fiscalização para você, a dor de cabeça não é mais sua, né? Que é o que nós fazemos.
E outra, sujeira desnecessária, gasto de material, isso depende um pouco se é realmente um motivo pelo qual você não deve fazer ou deve fazer a base de alvenaria. Se você já estiver em obras, você está lá reformando a sua cozinha, reformando o seu banheiro, sua área de serviço, refazendo o contrapiso, refazendo o revestimento, você já vai estar na sujeira, comprando os materiais básicos, que é tijolo, areia e cimento, e não é gasto de material desnecessário. Você vai usar inclusive o entulho que saiu, resto de revestimento, resto de parede quebrada, para fazer a sua base de alvenaria. Então, se você já está em obra, você já está no meio da sujeira, então não é desnecessário. Agora, você não está em obra, você só vai fazer os armários planejados da sua cozinha e você não tem base de alvenaria e você não vai mexer com pedreiro, aí sim seria um caso que eu digo que vale a pena usar a base de madeira, porque aí realmente você não vai precisar chamar 2 profissionais. O marceneiro somente resolveria o seu caso. Mais importante, a base de madeira ela precisa ser revestida, senão ela vai umedecer e vai apodrecer, tá? Então, de qualquer forma, você ia mexer com um pouquinho de revestimento ali, porque a base precisa ser revestida. Mas, nesse caso, você não estando em obra e só vai fazer os armários e não tem base, aí sim eu acho que é sim uma boa opção usar a base de madeira. Quarto ponto que ele colocou: demora na execução, atraso na obra, serviço ultrapassado e desnecessário. Demora na execução e atraso na obra é o seguinte: quando a pessoa está fazendo uma obra e com uma empresa séria, responsável, a pessoa tem um cronograma de obra. Se ela tem um cronograma de obra e no projeto da pessoa está especificado base de alvenaria, no cronograma de obra já está contabilizado ali o meio-dia de serviço que seu pedreiro vai levar para fazer a base de alvenaria. Então, não há por que ter atrasos. Se está especificado em projeto, você já sabe que na execução vai ter a base de alvenaria, não existe atraso na obra. O seu prazo já está contabilizando a fabricação ou a construção dessa base de alvenaria, tá certo? Então isso realmente nem é um ponto a ser questionado. Agora, se você está fazendo a obra na tora, literalmente, se você meteu um pedreiro para dentro da sua casa e tá aí mandando ele fazer uma coisa por dia e você achou que ia gastar 10 dias e já está no 20º, a culpa não é sua que tentou fazer base de alvenaria, nem é por causa dela que a sua obra está atrasada. A culpa é sua que não contratou uma empresa especializada, nenhum projeto para saber o que vai fazer dentro da sua casa, certo? Serviço ultrapassado e desnecessário. Eu vejo tanta necessidade que inclusive as pessoas fazem de madeira, né? O ser de alvenaria é só um outro tipo de técnica e um outro tipo de material, apenas, então não é ultrapassado. Bom, continuando o comentário dele. Como podemos ver, a base de alvenaria é totalmente desnecessária. Ele fala então no comentário que a alternativa mais inteligente é a instalação da base de MDF após a instalação do móvel, o que eu não concordo. Se o armário é planejado, ele tem que ser planejado e feito a partir das medidas do seu ambiente, isso incluindo a base de alvenaria no lugar, tá? Eu não concordo, mas ele cita aqui algumas vantagens. Vamos lá. Como o móvel primeiramente será instalado sobre pés de nylon, com regulagem de altura, o nivelamento do móvel será perfeito, evitando torção na caixa e evitando problemas futuros das portas e gavetas. Como eu falei, esse nivelamento pode ser feito também na base de alvenaria sem problemas nenhum, com os cálcios bem fininhos para poder regular o armário ali em cima. E, na verdade, é trabalho do marceneiro tirar todas as medidas, inclusive da base de alvenaria, e checar o nivelamento dela para ele saber qual tipo de cálcio ele já precisa fabricar no móvel. Porque sim, gente, pode acontecer que a base não fique 100% nivelada como o marceneiro precisa, mas é totalmente possível construir um armário para aquele espaço que você tem, inclusive com desnivelamento. Inclusive, a gente tem muito problema de paredes tortas em ambientes. Muitas e muitas vezes. E muitas vezes o marceneiro não consegue fazer um armário retangular perfeito. Ele precisa seguir a direção da parede torta. Então o armário aqui começa com 50 centímetros de profundidade, por exemplo, e aqui termina com 60, porque deu 10 centímetros. E ele é obrigado a seguir essa torção da parede. Da mesma forma com a base de alvenaria. Se a base está no lugar, o marceneiro precisa saber o nível certinho dela para poder planejar o armário de acordo
com o que já tem lá, tá? Segundo ponto que ele coloca como vantagem: perfeição do alinhamento do rodapé recuado, visto que o móvel já estará no local definitivo, portanto, a probabilidade de erro na execução cai para zero. Alinhamento do rodapé é uma questão de projeto. Então, no projeto precisa estar especificado aonde o seu rodapé vai estar, no caso final da sua base. Se você quer ela rente ao armário, que eu não aconselho, se você ela quer recuada 10 centímetros, que é o que a gente costuma fazer, isso é questão de projeto. Se você não tiver projeto, a probabilidade da sua base ou de madeira ou de alvenaria saírem com medidas erradas é muito alta. Agora, se você tiver um projeto bem detalhado, a probabilidade das suas bases de alvenaria ou madeira serem feitas da forma correta é muito alta, tá? A probabilidade de erro nesse caso é zero, mas com o projeto. Sem o projeto, a probabilidade de erro é alta, ok? Então isso não tem nada a ver com a execução sendo de alvenaria ou de madeira. Bom, terceiro ponto: total limpeza e rapidez na execução, visto que as esperas em MDF já estarão entregues prontas na medida certa, bastando apenas deixá-las, quando necessário, no local. Limpeza, como eu falei anteriormente, é vantagem apenas para quem não está em obra e vai só fazer armário planejado. Quem está em obra, isso não é uma vantagem, porque lá na obra, na etapa da sujeira, você já fez a sua base de alvenaria. Então o marceneiro só vai chegar para instalar os armários, entendeu? Então isso só é uma vantagem se você não estiver em obras e for fazer somente os seus armários planejados. Aí com certeza é uma vantagem. Quarto ponto de vantagem: rapidez na instalação, visto que basta parafusar as esperas na própria base ou móvel quando necessário, ficar a base no piso e fixar a base no piso com cola apropriada. A base de alvenaria, gente, também é muito rápida de se fazer. Meio dia de serviço você já tem a sua base pronta. Então, e com o cronograma de obra apropriado, eu também não vejo por que não fazer a base. Essa questão de rapidez é irrelevante nesse caso, tá? Não é nem vantagem de um ou desvantagem de outro. As duas são muito rápidas de serem feitas. E ele continua aqui: depois da base de MDF instalada, é só fixar a pedra ou piso com cola apropriada. Sim, tem que fixar a pedra com o piso, ok. Um detalhe importante: para evitar infiltração por baixo da pedra ou pelo piso, basta, antes de instalar, fazer um filete de silicone e apoiar a peça sobre o mesmo. Isso faz parte, isso que ele está explicando, faz parte da técnica de fazer uma base em madeira para que ela não apodreça, para que ela não retenha água, a água que você lava, sua cozinha, enfim. Você precisa fechar todos os locais de encontro de pedras, tanto no piso com o revestimento, tanto os rejuntos. Você precisa colocar silicone ali para evitar ao máximo que a água consiga chegar na sua base de madeira, tá certo? Porque se ela chegar, vai apodrecer a sua base. Então, muito cuidado, isso é realmente muito importante. Ele fala que é uma solução barata, praticamente de graça. Converse com o seu marceneiro. Olha, pela minha experiência, a marcenaria pode chegar a custar 50% do valor total da sua obra. Então, se você está fazendo uma reforma que está te custando 100 mil, a marcenaria pode custar 50 mil reais. É um dos itens mais caros de uma obra. Então, barata eu não sei até que ponto. Ele fala aqui que é uma solução confiável. Em mais de 20 anos nunca teve uma única reclamação. E aí, gente, aqui eu quero entrar até num ponto. Ok, eu entendo que o senhor é um marceneiro de mão cheia. Que bom que existem marceneiros assim e que os seus clientes ficam muito satisfeitos. Mas você não pode garantir, por exemplo, que o seu cliente em 20 anos vai dar as manutenções necessárias que essa base vai exigir. Por exemplo, refazer o silicone de tempos em tempos nas pedras, porque o silicone, ele com o tempo, se desgasta e sai. E que muitas vezes você não vê que o silicone, ele saiu, ele criou ali um buraquinho, e é por esses buraquinhos que a água vai entrar e vai apodrecer a sua base de madeira, tá? Então, você não tem como garantir que o seu cliente vai dar essas devidas manutenções. E o cliente em si, ele só vai descobrir se aquela base realmente resistiu ao tempo quando ele for retirar ou quando ele for fazer alguma reforma. Vai ser praticamente impossível ele conferir se essa base está inteira, está bem acabada,
ao longo do tempo, porque para ele tirar, ele tem que retirar o silicone, a pedra da frente ou a marcenaria em si. Então ele só vai descobrir o dia que ele precisar retirar aquele armário do lugar. E aí pode já ser tarde demais. E outra coisa, geralmente quem é que faz essa retirada dos armários na hora de fazer uma nova reforma, depois de muitos anos, ou na hora de refazer os armários, enfim, é a empresa nova contratada. Então, quem é que vê se a base resistiu ao tempo ou não? A empresa que faz reforma. A gente já demoliu várias bases de madeira que estavam completamente podres e mofadas. E não foi por falta do cliente ser cuidadoso. É porque o silicone lá perdeu a validade, o cliente não refez, entrou água e a base apodreceu. Estava lá cheia de mofo, podendo dar alergia aos donos da casa. Por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado com base de madeira. Limpa, não faz sujeira alguma, pois a base já chega pronta na casa do cliente. Só é vantagem, como eu falei, se você não for fazer obra para fazer os seus armários planejados. Se você já vier de um período de obra, isso não é vantagem nenhuma. Execução perfeita, afinal é executada pós-instalação, portanto com profundidade já conhecida, sem atraso de obra, sem falha na execução, ou seja, de forma mais moderna. Como eu falei, gente, esse negócio de atraso de obra e tal, isso é questão de ser vista no cronograma. Se você contratou uma empresa muito séria, você vai ter um cronograma de obra já contabilizando ali a construção da sua base de alvenaria ou de madeira. Isso não é desvantagem, nem vantagem para algum dos lados. E você tem que ter um profissional bom para fazer qualquer coisa, tanto um marceneiro bom, que vai pegar o espaço que você tem disponível e fazer um armário que encaixe perfeitamente ali, quanto um pedreiro bom que vai fazer uma base bem nivelada, tá certo? Aí ele finaliza assim: sou profissional e trabalho há mais de 20 anos na área. E assim, nós percebemos pelo comentário, obviamente, que você é marceneiro, mas o que eu quero explicar é o seguinte: muitas dessas soluções que você deu ou dessas vantagens sobre a base de madeira nada mais são do que uma forma de facilitar o seu trabalho como marceneiro, tá? É muito mais difícil você tirar o nível de uma base de alvenaria do que você fazer o seu próprio nível lá na sua marcenaria? Claro que é! Mas nós, Boss e Bento, como uma empresa que executamos obras desde a parte mais grosseira da demolição até a entrega do acabamento final, que é a parte de marcenaria, nós visamos cada serviço vendo as vantagens e desvantagens de como serão feitos eles de forma geral, que levam em consideração o conforto e a funcionalidade para o meu cliente. E não viso a forma mais fácil dos profissionais fazerem os seus serviços. Assim como eu não falo para o pedreiro fazer o serviço dele de forma mais fácil, senão da forma mais adequada e correta, eu não vou falar para o marceneiro usar a base de madeira só porque para ele vai ser mais fácil fabricar do que tirar o nível de uma base de alvenaria. Então, nós que vemos o processo por completo de uma obra, entendemos que a base de alvenaria tem muito mais vantagens que a base de madeira, porque a base de madeira vai precisar de uma manutenção muito maior do que a base de alvenaria. Eu ainda acho que a base de alvenaria dá uma segurança a mais. Então, nós, como uma empresa que executamos uma reforma, a gente olha para ela de uma forma global. A gente não fica entrando em serviço por serviço, fazendo que esse serviço pequeno seja feito da forma mais fácil. Ele tem que ser feito da forma mais adequada para o meu cliente final. Igual eu falei, eu não estou abolindo a ideia da base de madeira. Se você vai fazer o seu armário planejado e não vai fazer obra, a base de madeira pode ser sim uma boa opção para você. Claro, você precisa saber que ela vai precisar de uma manutenção para que a água não chegue ali, mas é possível fazer sim, e essa vai ser a melhor opção para você. Mas se você já vem de um processo de obra, de reforma mesmo, não tem por que fazer uma base de madeira, só para facilitar o trabalho do marceneiro. O mais interessante é fazer sim de alvenaria, porque esse espaço que você tem embaixo do seu armário, ele é um espaço perdido, ali você não consegue guardar nada, então não tem por que deixar ele oco para criar bicho, porque, gente, formiguinha, aranha, bicho muito pequeno que entra em frestas que a gente não vê. Quando você abrir seu armário, sua base de madeira, pode ter uma criação de bicho ali dentro, você não sabe.
A base de alvenaria, isso não tem como acontecer, ela é sólida. Ela é um pedaço de parede embaixo do seu armário, ele não é oco. Então, para mim, realmente tem muito mais vantagens a base de alvenaria para quem já está em obra do que a base de madeira. E essas são as minhas considerações em todos os pontos que você colocou. O fim do seu comentário você ainda põe em tempo, desculpe-me pela discordância. E na verdade, eu achei o seu comentário maravilhoso, eu queria dizer, porque bem estruturado, bem colocado ponto a ponto e ainda me deu a oportunidade de fazer um vídeo como esse para explicar também o meu ponto de vista. Então, muito obrigada por ter comentado, Ailton. Espero que você também não fique chateado com os meus pontos. A gente está apenas explicando o que a gente acha sobre essas duas bases, mas basicamente é isso. Se você puder, faça de alvenaria. Se você não estiver em obra e não for fazer nada de obra, faça a base de madeira tomando os devidos cuidados. Tá certo? Bom, gente, é isso. E como eu disse pra vocês, esse vídeo não é pra retrucar ninguém, não é pra brigar com ninguém. É só pra colocar os nossos pontos em cima dos que foram colocados em relação à base de madeira e de alvenaria. E agora você já pode decidir qual é a base mais ideal para sua casa. Mas sempre tenha base. Basicamente é isso. Sempre tenha uma base embaixo dos seus armários, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de curtir e de se inscrever. Um beijo e até mais!